O carro de aplicativo parou na rua de paralelepípedos com um suspiro de freio, como se também tivesse entendido que ali a cidade era mais velha do que as pessoas. Lia desceu com a mochila pendendo de um ombro e a pasta rígida apertada contra o peito. O vento do mar vinha úmido com cheiro de sal e alga, e empurrava contra seu rosto um frio fino que entrava pela gola da camisa. À frente, a Casa Museu Valença se erguia com a solenidade de quem não precisa se provar. Fachada clara, janelas altas, vitrais discretos, era subindo por uma coluna como dedos curiosos. O portão de ferro tinha desenhos de ondas, um capricho antigo, quase irônico, como se até o metal quisesse imitar o litoral. Lia respirou fundo. Era só um trabalho. Um contrato bom. Uma chance rara. Mas o estômago não obedecia a frases racionais. Ele apertava como se pressentisse algo que a cabeça se recusava a nomear. A campainha era um pequeno botão de bronze. Quando Lia o pressionou, ouviu do lado de dentro o som abafado de passos e depois, o rangido lento de uma tranca antiga. A porta se abriu e revelou um homem de meia-idade com bigode bem aparado, camisa branca e colete cinza. O tipo de funcionário que parecia ter nascido naquele corredor e aprenderá a sorrir sem mover os olhos. A senhorita Moreira? Perguntou num tom tão polido que quase soava ensaiado. Lia? Sim. Ela ofereceu a mão, que ele apertou como se estivesse avaliando uma peça de porcelana. Sou Álvaro. A senhora Valença está aguardando. Por favor, entre. O interior era mais frio do que a rua. Um frio seco, protegido, preservado, o frio das coisas que nunca foram deixadas ao acaso. O chão de madeira brilhava sob a luz amarela de lustres, e havia um aroma de cera, livro antigo e um perfume distante, amadeirado, elegante, como se o ar fosse de alguém e não de todos. Lia seguiu Álvaro por um corredor longo, cujas paredes carregavam quadros em molduras douradas. Rostos de outras épocas, mulheres de pescoços longos, homens com olhar de quem possuía terras e pessoas. E em cada canto, a sensação de que qualquer som mais alto do que uma respiração seria considerado desrespeito. Ela tentou não olhar demais, mas seus olhos eram treinados, liam rachaduras invisíveis, sombras de umidade, brilhos onde não deveriam existir. Lia era boa em perceber o que o mundo tentava esconder. Álvaro parou diante de uma porta dupla e a abriu com cuidado. O salão de restauro era amplo, com janelas altas voltadas para o jardim dos fundos. A luz ali era limpa e fria, filtrada por cortinas translúcidas. O ar tinha cheiro de solvente leve e tecido, e havia mesas com instrumentos alinhados, espátulas, pincéis finíssimos, lâmpadas de inspeção, caixas rotuladas com caligrafia precisa. No centro, coberta por um pano escuro, estava a obra. A peça mais valiosa do acervo, como a proposta do contrato dizia com letras formais demais. E ao lado dela, parada como se fosse parte da decoração, estava Helena Valença. Ela não se mexeu quando Lia entrou. Apenas virou o rosto devagar, como quem mede o tempo antes de oferecer atenção. Vestia um conjunto claro, blazer bem cortado, saia abaixo do joelho, e trazia no pulso um relógio fino que captava a luz com um brilho discreto, quase arrogante. O cabelo loiro escuro estava preso num rabo baixo, polido o suficiente para parecer inevitável. E os olhos, castanhos cor de mel, pousaram em Lia como se a reconhecessem de um lugar que não existia. Lia Moreira. A voz de Helena era baixa, aveludada, controlada. Você chegou cedo. Não foi um elogio. Foi um registro. Mas havia alguma coisa ali que parecia apreciação. Lia sentiu um calor inesperado subir do peito para o rosto, como se seu corpo tivesse entendido algo antes da mente. Prefiro ser cedo do que correr risco de atraso no primeiro dia. Ela tentou sorrir, mas o sorriso saiu curto, contido. Helena deu um passo à frente. Não foi um passo grande. Foi o suficiente para diminuir o ar entre as duas. O perfume dela ficou mais nítido. Madeira, algo cítrico no fundo, e uma nota quente que lembrava a pele depois de banho. Um perfume que não era doce, não era jovem, não era indeciso. Um perfume que dizia, eu fico. Gosto disso. Helena disse, como se estivesse comentando sobre a pontualidade.
Mas o olhar desceu por um segundo para a boca de Lia antes de voltar aos olhos. Tão rápido que Lia poderia negar que aconteceu, mas não podia negar que viu. Helena estendeu a mão. Bem-vinda à minha casa. Lia apertou. A mão de Helena era morna, firme, e o contato durou um tempo inteiro a mais do que o necessário. Um tempo que criou uma pequena tensão no pulso de Lia, como um fio puxado com cuidado. Quando Helena soltou, Lia percebeu o próprio dedo polegar coçando sob o anel de prata como se o metal vibrasse. A casa-museu é impressionante. Lia olhou ao redor, procurando algo neutro para dizer. E o ambiente de restauro está muito bem preparado. Foi preparado para você. Helena respondeu sem desviar. Lia sentiu o coração dar um salto pequeno e impróprio. Para você. Antes que ela pudesse decidir se aquilo era gentileza ou algo mais afiado, Helena se virou para a obra coberta. Você leu o relatório técnico, imagino. Lia se aproximou, mantendo a distância segura que sua ética exigia e que seu corpo parecia querer quebrar. Craquelamento intenso na camada pictórica, perda de pigmento em áreas de sombra, provável oxidação do verniz. E ela hesitou. Houve também intervenção anterior mal documentada. Helena inclinou a cabeça, levemente interessada. Sim, uma restauração de 20 anos atrás. Foi um desastre. E minha família não gosta de admitir falhas. A frase saiu com uma naturalidade que parecia confissão. Só que Helena disse como se confissões não custassem nada. Lia estendeu a mão para levantar o pano, mas parou. Posso? Helena não respondeu com palavras. Apenas assentiu, e foi como se aquele gesto tivesse o peso de uma permissão que não se limitava a um quadro. Lia puxou o tecido. O retrato surgiu como um susto. Uma mulher pintada em tons profundos, com um vestido azul escuro e uma gola alta de renda. O rosto estava parcialmente apagado em certas regiões, como se o tempo tivesse escolhido arrancar dela algumas verdades. Mas o olhar pintado, ainda que enfraquecido, atravessava a sala com uma insistência quase viva. Lia prendeu a respiração sem perceber. Quem é? Perguntou. Helena se aproximou por trás, e o calor da presença dela encostou no ar, sem encostar em Lia. Ainda, Isadora Valença. Minha trisavó. A voz de Helena ficou mais baixa. Uma das fundadoras do acervo. Um rosto que todos conhecem, mas ninguém conhece de verdade. Lia inclinou o corpo para observar a textura. Seus dedos, protegidos por luvas, passaram perto da tela sem tocar. Tem algo estranho aqui, murmurou, apontando uma área no canto inferior. Uma sombra que parece intencional, mas foi coberta por verniz escurecido. Como se alguém tivesse tentado esconder um detalhe. Helena veio para o lado dela, tão perto que Lia sentiu o perfume de novo, agora misturado ao cheiro de solvente do ambiente. Uma mistura que não deveria ser excitante, mas era porque tinha Helena. Você já encontrou coisas escondidas antes? Helena perguntou. Lia engoliu seco. Faz parte do trabalho. Às vezes, o que está escondido é o que mais importa. Helena ficou em silêncio por um instante. Um silêncio pesado, cheio de espaço para coisas que não eram ditas. Então ela falou lentamente. Aqui, o que mais importa quase sempre é o que não pode aparecer. Lia virou o rosto para ela. E por um segundo, as duas ficaram olhando uma para a outra como se tivessem se perdido do mundo. A luz da janela recortava o perfil de Helena com uma precisão cruel. O arco da boca, a pinta perto do canto, a linha do pescoço que desaparecia sob a gola do blazer. Havia algo no modo como Helena sustentava o olhar. Como quem sabe que o próprio desejo é perigoso, mas não consegue fingir que ele não existe. O som de passos no corredor quebrou o momento. Helena se afastou numa velocidade quase imperceptível. O corpo voltando à postura social, o rosto voltando a ser máscara. Álvaro entrou. Senhora Valença, o senhor Augusto chegou mais cedo para a reunião. O nome veio como um balde de água fria dentro do ambiente aquecido. Helena fechou os olhos por um segundo, tão rápido que Lia quase não viu, e abriu de novo com a compostura intacta. Claro! Ela virou para Lia com um sorriso profissional, impecável demais para ser real. Vou precisar deixá-la por alguns minutos.
Álvaro vai lhe mostrar onde ficam os materiais adicionais e as chaves do armário de segurança. Lia assentiu. Mas antes de sair, Helena fez algo mínimo. Passou ao lado de Lia e, ao ajustar o próprio blazer, a ponta dos dedos roçou de leve no antebraço dela. Um toque rápido, acidental demais para ser acidente. Pequeno o suficiente para negar. Forte o suficiente para ficar. Lia não se moveu. Não respirou direito. O corpo inteiro acordou numa tensão que doía. Helena parou na porta e olhou para trás. Ah, Lia, a voz dela veio suave, perigosa. Só uma regra. Qual? Helena sorriu sem mostrar dentes. Aqui dentro, tudo tem dono. Inclusive os silêncios. E então ela saiu. Lia ficou parada diante do retrato de Isadora Valença, sentindo o lugar ao redor como um organismo vivo. O museu parecia respirar. As paredes pareciam escutar. E o toque no seu braço ardia como se tivesse sido marcado. Álvaro pigarreou tirando-a do transe. Por aqui, senhorita. Lia seguiu, mas sua mente não tinha ido junto. Ela ficou presa naquele segundo em que Helena tocou e depois a deixou com uma regra que parecia ameaça e convite ao mesmo tempo. Do lado de fora, a voz de um homem ecoou pelo corredor, firme, confiante, dono. Helena, minha querida. Vamos falar sobre o evento de inauguração. A imprensa vem em peso. Lia ouviu a risada de Helena ensaiada. E percebeu com uma clareza inquietante que havia duas Helenas naquela casa, a que ria para o mundo, e a que tocava no escuro sem pedir permissão ao próprio coração. Quando Lia voltou ao salão com as chaves e uma caixa de algodão especial, notou uma coisa que não estava ali antes. Sobre a mesa de restauro, ao lado do retrato coberto parcialmente, havia um envelope bege, sem selo, com seu nome escrito à mão. Lia Moreira. A caligrafia era elegante, firme. Ela olhou para o corredor. Ninguém. O museu em silêncio. O cheiro de cera. O mar ao longe batendo nas pedras como um coração persistente. Lia tocou o envelope com a ponta dos dedos, hesitando. O papel parecia quente. E dentro dele, algo fez o estômago dela apertar como presságio. Ela abriu. E viu a primeira frase. Uma frase curta. Direta. Que não deveria existir ali. E que mudava tudo. O papel tinha uma aspereza antiga, como se tivesse sido guardado em gaveta de madeira por anos. Lia segurou o envelope com cuidado, mas os dedos tremiam não de medo, e sim daquela mistura perigosa de curiosidade e alerta que sempre precedia um erro. Ela leu. Não confie em ninguém aqui. Principalmente em mim. A letra era firme, inclinada, bonita demais para ser casual. E não havia assinatura. Lia ficou olhando a frase como se pudesse arrancar dela uma explicação. A primeira reação foi lógica. Poderia ser um teste. Um capricho. Uma brincadeira de funcionário. Mas o corpo dela respondeu antes com um arrepio que subiu pelo antebraço exatamente onde Helena tinha roçado. Principalmente em mim. A frase não era uma ameaça. Era um aviso com uma confissão dentro. Lia dobrou o bilhete e guardou no bolso interno do cardigã, como se escondesse uma lâmina. Atrás dela, o museu parecia quieto demais. Até a luz das janelas parecia observar. Ela se obrigou a voltar ao trabalho. Ajustou a mesa, calibrando a lâmpada de inspeção, preparando o algodão com solvente neutro. O ritual era uma âncora. Cada gesto era um modo de não pensar em Helena. Só que Helena estava em tudo. No perfume que ainda ficava no ar, no silêncio pesado das paredes, no tremor involuntário do próprio pulso. O retrato de Isadora Valença foi revelado de novo, e Lia aproximou o rosto, examinando as áreas escurecidas. A camada de verniz oxidado tinha o tom de chá velho, e por baixo dele havia uma sombra. Um contorno. Lia passou um cotonete em uma área de teste. Muito delicado. Muito lento. Como se o quadro pudesse sentir dor. O verniz cedeu aos poucos. E o que surgiu por baixo fez o coração dela dar um golpe seco. Na borda do vestido azul quase escondida havia uma mão. Não a mão de Isadora. Uma mão de outra mulher, segurando o pulso dela, como se a puxasse para perto. Os dedos pintados eram finos, e o gesto, íntimo. Cúmplice. Lia congelou.
Não era uma cena escandalosa no sentido óbvio, era pior. Era uma intimidade que atravessava séculos sem precisar de nudez. Era uma mão que dizia, eu pertenço aqui com você. E alguém em algum momento tinha tentado apagar aquilo. Lia engoliu seco. O estômago revirou com a certeza de que havia segredos velhos na família Valença, segredos que talvez estivessem vivos demais. Ela ouviu vozes mais próximas no corredor. A reunião devia ter terminado ou mudado de sala. O som vinha com risos e um timbre masculino que ocupava espaço sem pedir licença. Lia cobriu rapidamente a área revelada com o pano parcial, como quem protege uma verdade de olhos errados. Quando a porta abriu, Helena entrou primeiro. Mas não era a Helena do salão de restauro. Era a Helena de evento. O rosto impecável, o sorriso medido, a postura de quem sabe ser vista. E ao lado dela vinha Augusto Salles, tão bem vestido e seguro de si que parecia um anúncio político ambulante. Então este é o seu tesouro, ele disse, já entrando como se fosse dono do espaço. Os olhos dele varreram a sala, parando em Lia com interesse calculado. A restauradora. Lia limpou as mãos, tirou as luvas com calma. Aprendeu cedo a não parecer pequena diante de homens grandes. Lia Moreira. Ela estendeu a mão. Augusto apertou com força demais, como se quisesse medir a resistência dela. Os olhos dele pousaram no rosto de Lia um segundo a mais do que o necessário. Augusto. E então, com um sorriso que não chegava aos olhos, Helena falou muito bem de você. Helena não reagiu. Mas Lia sentiu uma coisa estranha, como se o ar tivesse mudado de densidade. Como se Helena tivesse prendido a respiração. Eu só disse a verdade, Helena respondeu calma. Lia é a melhor opção para esse trabalho. Melhor opção. As palavras eram neutras, mas a voz tinha um subtexto que Lia não sabia se imaginava. Aquela mesma voz que minutos atrás tinha feito uma regra soar como convite. Augusto caminhou até a obra coberta, analisando sem entender. Ele tinha o tipo de confiança que não dependia de conhecimento, dependia de poder. A inauguração vai ser em 3 semanas, disse ele. E eu preciso disso pronto. A imprensa adora uma história de resgate cultural. Ótima metáfora, inclusive. Ele riu. Helena, você e eu diante do quadro, falando de tradição, de valores. A palavra valores caiu como pedra. Lia olhou para Helena e viu o microgesto. O canto da boca endurecendo, uma fração de segundo de tensão no maxilar. Um detalhe mínimo, mas que denunciava o que ela engolia. O trabalho será feito no tempo certo, Helena disse. No tempo certo é antes do meu discurso, Augusto respondeu, agora sorrindo para Lia. E você, Lia, vai ter tudo o que precisar. Se for inteligente, vai aproveitar que entrou no lugar certo. A maneira como ele disse inteligente era quase paternalista, quase ameaçadora. Era a mesma frase que homens dizem quando querem que você se comporte. Lia assentiu com educação. Eu só preciso de autonomia técnica e silêncio, ela respondeu. O resto eu faço. Augusto riu de novo, como se ela tivesse dito algo fofo. Silêncio a gente consegue. Aqui é cheio de silêncio, não é, Helena? Helena não riu. Apenas olhou para Lia. E o olhar dela por um segundo foi outra coisa, como se dissesse ele não entende nada do que acontece aqui. E talvez não entendesse. Ou talvez entendesse demais. Augusto deu um passo mais perto de Lia, invadindo aquele limite invisível. E me diga, ele baixou um pouco a voz. Você veio de onde mesmo? São Paulo? Rio? Sempre acho interessante quando gente talentosa surge do nada. Lia abriu a boca para responder, mas Helena cortou. Lia veio com recomendação direta do instituto. E o currículo dela fala por si. O tom foi suave, porém cortante. Um corte elegante. Augusto ergueu as sobrancelhas. Está defendendo sua funcionária, amor? Amor, ele disse como uma marca registrada. Uma posse verbal. E Lia viu de novo aquele segundo de Helena, um incômodo contido atrás da compostura. Augusto beijou o rosto de Helena ali mesmo, rápido público, como se quisesse carimbar território diante de Lia. O perfume dele era cítrico e agressivo, tentando dominar o espaço que ainda cheirava a Helena. E foi nesse instante,
Nesse beijo de posse, que Lia entendeu o tamanho do problema. Porque o corpo de Helena não correspondeu. Ela ficou rígida por um milésimo. E só depois relaxou. Como quem se lembra de representar. Augusto se afastou e sorriu. Vou deixar vocês trabalharem. Ele olhou para Lia outra vez. Ah, e vamos jantar nós três um dia desses. Você precisa conhecer a família. O nós três soou como uma ameaça disfarçada de gentileza. Veremos a agenda, Helena disse, antes que Lia respondesse. E então, com uma elegância glacial, Álvaro vai acompanhá-lo até a saída. Quando a porta fechou e o som dos passos se perdeu, o salão ficou ainda mais silencioso. O tipo de silêncio que pesa nas costelas. Lia não olhou para Helena de imediato. Continuou fingindo organizar coisas, como se o coração não estivesse batendo alto demais. Helena deu alguns passos pela sala, tirou o relógio do pulso e colocou sobre a mesa com um estalo leve. Um gesto pequeno, mas carregado, como se estivesse tirando uma corrente. Ele gosta de marcar presença, Helena disse. Eu percebi. Lia respondeu, seca. Helena se aproximou do quadro, mas não olhou a obra. Olhou Lia. Ele não é, começou, e parou. Lia ergueu os olhos. Não é o quê? Helena respirou, e a máscara de evento caiu um pouco, só o suficiente para mostrar cansaço. Não é a pessoa que parece ser em público. Lia soltou uma risada curta, sem humor. Ninguém aqui parece ser o que é em público, pelo visto. Helena ficou imóvel por um segundo. O silêncio entre elas cresceu e se encheu de coisas que não cabiam em frases. Então Helena disse, quase num sussurro. Você encontrou o bilhete. Lia sentiu o peito apertar. Foi você? Helena não respondeu imediatamente. Em vez disso, aproximou-se mais, ficando ao alcance de um toque. Só que dessa vez, o toque não vinha. Se eu disser que sim, Helena falou devagar. Você vai embora? Lia mordeu o interior da bochecha. A pergunta não era sobre bilhete. Era sobre limites. Sobre perigo. Eu não sei, Lia respondeu com honestidade amarga. Mas eu sei que não gosto de jogos. Helena sorriu de um jeito triste, como se isso doesse nela. Eu também não. E então, os olhos dela baixaram para o bolso do cardigan de Lia, onde o papel estava guardado. Mas aqui. Jogos são a única forma de sobreviver. Lia sentiu uma raiva fina subindo, misturada com desejo. A combinação mais perigosa. E você? Você está sobrevivendo? Ou está mandando em tudo? Lia perguntou. Helena deu outro passo. Agora o perfume dela era um golpe lento. Eu mando em quase tudo. A voz de Helena ficou ainda mais baixa. Menos no que eu sinto. Lia prendeu o ar. Sentiu o corpo inteiro ficar consciente de si. Do calor no rosto, da garganta seca, do lugar exato onde queria ser tocada e não tinha direito de pedir. Helena ergueu a mão e parou no meio do caminho, como se a própria vontade tivesse um freio. Você sabe qual é a pior parte? Helena murmurou. Lia não conseguiu dizer nada. Apenas olhou. Helena deixou a mão cair. É que eu reconheci você no instante em que entrou. A voz dela falhou, só um pouco. E eu odiei isso, porque eu sou boa em não querer nada. Lia sentiu uma fisgada no ventre. Um desejo do tipo que não se explica, só se sente. Helena, Lia disse o nome dela pela primeira vez, e foi como puxar um fio que o museu inteiro escutou. O olhar de Helena mudou. Ficou mais escuro. Mais faminto. Mais vivo. E então ela se aproximou o suficiente para que o calor do corpo dela encostasse no ar que Lia respirava. Não havia beijo. Ainda não. Só a proximidade como promessa. Não diga meu nome assim, Helena sussurrou, quase encostando a boca no ouvido dela. Porque eu posso esquecer porque isso é proibido. O arrepio atravessou Lia inteira, como se alguém tivesse passado unha pela coluna. Por um segundo, Lia teve certeza de que Helena ia tocar, que Helena ia ceder, que o mundo ia sumir. Mas Helena recuou de novo, abrupta, como se tivesse lembrado de algo pior do que o próprio desejo. Ela virou de costas, respirando fundo. Volte ao trabalho, ela disse com a voz mais dura. E Lia, feche a porta quando eu sair. Lia franziu a testa. Por quê? Helena não olhou para trás quando respondeu. Porque as câmeras não pegam este ângulo. Mas o corredor, pega tudo.
Ela saiu, e a porta fechou. Lia ficou sozinha com o corpo em brasa e a cabeça latejando. Ela olhou para o retrato de Isadora Valença, para a mão escondida de outra mulher segurando o pulso dela, para a marca do que alguém tentou apagar, e entendeu que aquele museu era um cemitério de amores proibidos, e que se ela não tomasse cuidado se tornaria mais um. Quando Lia foi até a porta e a fechou, ouviu o clique da fechadura ecoar pelo corredor, como se a casa tivesse acabado de prender a respiração. No instante seguinte, o celular dela vibrou. Mensagem de número desconhecido. A tela acendeu com uma única frase. Eu sei o que você viu no quadro. A noite de gala chegou com o tipo de beleza que dá náusea. Tudo brilhava por fora, e por dentro era só corda esticada prestes a arrebentar. O museu foi lavado em luz dourada. Lustres acesos como constelações domésticas, taças tilintando, perfume caro misturado ao sal da maresia que insistia em entrar pelas frestas. Do lado de fora, no jardim, um quarteto tocava cordas com uma delicadeza estudada. Música feita para parecer natural enquanto controla cada emoção do ambiente. Helena apareceu no alto da escadaria principal como se tivesse sido desenhada para aquela cena. Vestido preto de seda, costas parcialmente nuas, o tecido caindo no corpo com a precisão de uma sentença. Brincos de pérola pequenos como sempre, lembrando a todos que ela não precisava exagerar para dominar. O cabelo estava solto, liso, pesado e quando ela caminhava, parecia que o museu inteiro se inclinava para ouvir o som do salto. Lia estava mais atrás, perto do salão de exposição, vestida com um vestido simples e escuro que não gritava por atenção. Mas o corpo dela denunciava o contrário. A pele quente, o coração rápido, a sensação de que qualquer olhar de Helena era uma mão. O quadro, o retrato de Isadora, estava coberto por um pano de veludo e cercado por cordões elegantes. Em volta, fotógrafos, colunistas, empresários, gente que sorria como se tivesse comprado o direito de existir ali. E Augusto. Augusto era o rei daquele teatro. Circulava com uma mão na cintura de Helena, rindo alto, apertando mãos, beijando rostos. A mão dele parecia sempre um pouco pesada demais, sempre no lugar errado por meio segundo. Helena sorria. Sorriso de vitrine. Mas quando ela passava perto de Lia por um instante, o olhar dela quebrava a máscara. Um segundo de verdade que queimava mais do que qualquer toque. Lia não tinha escolha a não ser sentir. Ela havia restaurado o quadro em silêncio, noite após noite, escondendo sob camadas de verniz novo a mão de outra mulher, não apagando, mas protegendo. Ela tinha decidido, ninguém vai apagar isso de novo. E ao tomar essa decisão técnica sem querer, tinha tomado uma decisão íntima, porque a mão escondida de Isadora parecia a própria Lia tocando Helena através do tempo. Quando chegou o momento do discurso, Augusto subiu ao pequeno palco improvisado. O microfone chiarrou, e o salão ficou quieto como um animal treinado. Meus amigos, ele começou com aquela voz feita para ser transmitida. Hoje celebramos nossa história, nossa cultura, nossos valores. Valores. De novo. Lia olhou para Helena. Ela estava ao lado dele, perfeita e imóvel. Só que o maxilar estava tenso. A mão dela segurava a própria taça com força demais. Augusto continuou, falando do museu da família Valença da tradição. E então, como se fosse algo casual, ele fez o que sempre fazia, mudou o foco para controlar o enredo. E claro, devemos agradecer à nossa restauradora, Lia Moreira, por devolver vida a uma obra que simboliza tudo o que somos. Ele estendeu a mão, chamando Lia para perto do palco. O olhar dele não era convite. Era comando. Lia caminhou sentindo dezenas de olhos colarem nela como saliva. O salto do próprio sapato parecia alto demais, o ar parecia curto demais. Ela subiu o degrau e parou perto de Helena, perto o suficiente para sentir o calor dela, longe o suficiente para não poder tocá-la. Augusto sorriu, e abaixou a voz só um pouco, mas não o suficiente para que o microfone não captasse um pedaço. Diga a eles como é trabalhar com uma família tão correta. Helena ficou imóvel. Lia sentiu o sangue subir. Correta. Como se aquilo fosse uma camisa limpa cobrindo um corpo ferido.
Ela pegou o microfone. Trabalhar aqui é, Lia começou, e viu os olhos de Helena nela, alertas, uma experiência de muita responsabilidade. Augusto inclinou a cabeça. Só isso? Ele provocou, sorrindo para o público. Vamos, Lia. Conte como se sente em estar tão perto da nossa Helena. O salão riu cúmplice. Um riso leve, social. Mas Lia sentiu a lâmina dentro. Helena, ao lado, prendeu a respiração. E foi aí que o celular de Lia vibrou dentro da clutch. Ela não deveria olhar. Mas o instinto foi mais rápido. Tela acesa. Mensagem do número desconhecido. Se você abrir a boca fora do script, o museu vai saber porque você esteve aqui depois do horário. E ela também. Lia sentiu o mundo inclinar. Augusto continuava sorrindo, esperando. Lia entendeu num relâmpago. O número desconhecido era dele, ou de alguém dele. Ele sabia das noites. Sabia das câmeras. Sabia do corredor. Sabia que Helena tinha pontos cegos, mas que ele podia preencher com medo. Uma chantagem elegante do tipo que nunca vira manchete. Lia ergueu o olhar para Helena. E viu, com a clareza dolorosa de quem enxerga rachaduras em pintura antiga, que Helena também entendeu. Porque o sorriso dela vacilou. Só por um segundo. Augusto então fez o gesto teatral, puxou o pano de veludo. O retrato apareceu restaurado, luminoso, imponente. A plateia suspirou, os flashes explodiram. E lá estava a mão escondida, agora visível para quem soubesse ver. Não era óbvia. Era sutil. Mas era inegável. Um murmúrio correu pelo salão, pequeno, rápido, perigoso. O jornalista inclinou a cabeça. Uma mulher mais velha franziu o senho. Augusto viu. E Lia viu ele ver. O sorriso dele endureceu por dentro, sem mudar por fora. Magnífico, não é? Ele disse alto, como se nada estivesse acontecendo. Um símbolo de pureza. A palavra soou como veneno. Helena não se moveu. O rosto dela estava lindo e pálido demais. Lia devolveu o microfone a Augusto sem dizer mais nada, e desceu do palco com as pernas que fingiam ser firmes. Ela atravessou a multidão como quem atravessa a água gelada. Sorrisos. Parabéns. Olhares curiosos. Mas o que ela sentia era outra coisa. Uma fúria quente e um desejo ainda mais quente porque o perigo fazia o corpo confundir medo com fome. Ela só queria uma coisa, um lugar sem olhos. Um lugar onde Helena pudesse parar de ser vitrine. Lia foi para o corredor lateral, aquele que dava acesso à sala de restauro. As luzes ali eram mais baixas, mais frias. O som da festa chegava abafado, como se estivesse em outro mundo. Ela andou rápido, sem correr, e abriu a porta da sala. Fechou atrás de si. O ar ali tinha o cheiro conhecido de solvente, madeira e silêncio. Um cheiro que estranhamente parecia íntimo agora. Lia encostou as mãos na mesa tentando respirar. Ouviu a maçaneta girar. A porta abriu. Helena entrou e fechou com um clique, o clique de quem escolhe. Por um segundo, as duas ficaram paradas, olhando uma para a outra, com o som distante do quarteto como uma ironia. Helena parecia menos perfeita ali dentro. A seda do vestido ainda brilhava, mas os ombros estavam tensos, e os olhos estavam perigosamente vivos. Ele te mandou mensagem, Helena disse, sem perguntar. Lia riu sem humor, o peito subindo e descendo rápido. Ele acha que manda no ar que eu respiro. Helena deu um passo. Ele manda em coisas piores do que isso. Lia sentiu a garganta apertar. E você deixa. A acusação saiu antes que Lia pudesse segurar. Helena parou como se tivesse levado um tapa. Você acha que eu deixo porque eu quero? Helena sussurrou, e a voz dela tremeu num ponto que ela odiaria admitir. Você acha que eu não acordo todo dia tentando ser a versão de mim que não me envergonha? Lia ficou imóvel. Porque aquilo era dor. Dor real. Helena continuou, e agora o controle dela estava rachando. Ele tem contratos. Tem doações. Tem um conselho inteiro que me observa. Se eu rompo, o museu cai. A minha família me destrói. Ela engoliu seco. E se eu te colocar no meio disso, ele te destrói primeiro. Lia sentiu a raiva virar outra coisa, uma vontade de puxar Helena para perto e arrancar dela aquela solidão. Eu já estou no meio, Lia disse, com voz baixa.
do jeito mais perigoso. Helena olhou para Lia como se não tivesse mais como mentir. Eu te avisei para não confiar em mim. E eu não confiei. Lia deu um passo também, encurtando o ar. Eu fui idiota o suficiente para desejar mesmo assim. O silêncio caiu pesado entre elas. Helena respirou fundo, como se estivesse se segurando por dentro. Lia, ela disse, e quando falou o nome não foi regra. Foi pedido. Lia sentiu o corpo inteiro responder. O coração. A pele. A parte mais íntima dela, que reconhecia Helena como reconhece perigo e chama de casa ao mesmo tempo. Não faz isso, Lia murmurou. Não diz meu nome assim, se você vai voltar lá e sorrir para ele. Helena deu um passo tão perto que Lia sentiu o calor dela no rosto. Eu não consigo voltar agora, Helena sussurrou. Não depois de ver você lá em cima, olhando para mim como se eu fosse. Ela parou, os olhos brilhando de raiva e desejo, como se eu fosse sua. Lia não respondeu com palavras. Ela ergueu a mão e segurou o pulso de Helena, exatamente como a mão escondida no quadro. Foi um gesto simples, e ainda assim pareceu uma explosão silenciosa. Helena fechou os olhos por um segundo, como se aquilo fosse a coisa que ela vinha negando há tempo demais. Quando abriu, ela estava diferente. Mais crua. Você tem noção do que está fazendo comigo? Helena perguntou, a voz quase quebrando. Lia puxou Helena mais um pouco. Só o suficiente para encostar. O toque entre elas foi elétrico e imediato, como se o corpo delas já tivesse se encontrado antes e só estivesse lembrando. Eu estou tentando não me perder, Lia disse baixinho. Mas você me chama. Helena soltou um som baixo, quase um suspiro que virou confissão. E então ela beijou. Não foi um beijo delicado. Foi um beijo faminto, urgente, cheio de meses de contenção e noites que não aconteceram. A boca de Helena era quente e firme, e Lia sentiu como se fosse puxada para dentro de um lugar que sempre evitou visitar. Lia respondeu com a mesma violência doce, dedos no cabelo de Helena, puxando de leve, como se precisasse provar que era real. O corpo de Helena encostou de vez. A seda do vestido roçou na pele de Lia, e Lia sentiu o arrepio atravessar como faísca. Helena cheirava a perfume e a medo. Medo que Lia queria arrancar dela com a boca. Helena se afastou 1 centímetro, só um. E encostou a testa na de Lia. Me diz para parar. Ela sussurrou, a respiração falha. Me diz, e eu paro. Lia olhou para ela, os olhos verdes acinzentados cheios de verdade. Eu não quero que você pare. E então, mais baixo, como se fosse a coisa mais íntima do mundo, eu só não aceito ser um segredo sujo. Helena puxou o ar, como se aquela frase tivesse entrado nela. Ela beijou Lia de novo, mas agora com outra qualidade, menos fome e mais entrega. Como se pedisse desculpa com a língua, com o jeito de segurar a cintura, com a forma de encostar o corpo inteiro e tremer. A mão de Helena desceu pelo braço de Lia devagar, sentindo a pele como se estivesse memorizando. Chegou à lateral do corpo, apertou com firmeza e Lia sentiu um calor forte, baixo, se espalhando, porque Helena tocava como quem finalmente se permite querer. Lia levou a boca ao pescoço de Helena. Beijou abaixo da orelha, sentindo Helena estremecer. O som que Helena soltou foi baixo, contido, mas verdadeiro, um som que não existia na mulher do palco. Lia, Helena gemeu o nome dela como se fosse pecado e salvação no mesmo fôlego. Lia mordeu de leve a pele macia, só o suficiente para deixar um aviso que o vestido não esconderia se alguém soubesse procurar. Helena agarrou Lia com mais força, e a urgência cresceu, mãos explorando, respirações batendo. O calor acumulado se transformando em uma necessidade que não cabia mais dentro do corpo. Lia encostou Helena na mesa de restauro, com cuidado, mesmo assim, porque Lia era feita de precisão até quando estava pegando fogo. Helena apoiou as mãos no tampo, arqueando o corpo, e Lia viu o brilho nos olhos dela. Um pedido sem palavras para que Lia não fosse gentil demais. Você é tão controlada, Helena sussurrou, a voz rouca. Me descontrola. Lia sorriu, pequena e perigosa, e beijou Helena com mais pressão. A mão de Lia deslizou pela coxa de Helena, subindo devagar, sentindo a pele quente sob a seda, e Helena tremeu, um tremor inteiro.
como se estivesse prestes a cair de um lugar muito alto. Eu não deveria, Helena tentou dizer, mas a frase morreu quando Lia beijou o decote, quando os dedos apertaram com intenção, quando a respiração de Lia encostou onde Helena era mais sensível. Você não deveria nada, Lia murmurou contra a pele dela. Você só deveria ser honesta. Helena puxou Lia pela nuca, forçando um beijo mais profundo, como se quisesse engolir a própria culpa. E naquele beijo, Helena cedeu. Cedeu de um jeito que não era só corpo, era vida. Era a mulher perfeita se desfazendo em necessidade, em pele, em um desejo que não pedia permissão ao mundo. Lia a segurou firme, com as duas mãos, como se dissesse: eu aguento você inteira. Helena gemeu baixo de novo, o rosto encostando no ombro de Lia. A respiração dela estava desordenada. A voz saiu fraca, quase infantil na vulnerabilidade. Eu pensei que eu tinha perdido a capacidade de querer assim. Lia levantou o rosto dela com os dedos. Você só perdeu o direito de querer em voz alta. Os olhos de Helena encheram de algo perigoso. Desejo e raiva. Raiva de si, do mundo dele. Ela beijou Lia como se tomasse uma decisão. E então, com a voz ainda quebrada, disse: eu vou romper com ele. Lia parou ofegante, com o coração batendo tão forte que doía. Não diga isso agora só porque está ali, Lia tentou, mas Helena cortou, segurando o rosto dela com as duas mãos. Eu não estou dizendo porque eu estou excitada. Helena falou com uma firmeza nova. Eu estou dizendo porque eu vi o quadro. Lia engoliu seco. O quadro. Helena assentiu com os olhos brilhando. A mão. Ela sussurrou. Você deixou a mão aparecer. Você teve coragem, dentro do meu museu. E então, como se cuspisse uma verdade antiga, e eu cansei de ser apagada também. Um som no corredor. Passos. Uma risada masculina ao longe se aproximando. Augusto. Helena gelou. Lia também. A festa estava ali do lado, e o perigo atravessou a porta como vento frio. Helena olhou para Lia, e o rosto dela ficou decidido de um jeito que Lia nunca tinha visto. Fica aqui, Helena sussurrou. Não abre a porta por nada. Lia segurou o pulso dela. Helena não. Mas Helena se soltou, ajeitou o vestido com mãos trêmulas e respirou como quem veste a máscara de novo. Só que agora havia fogo por baixo. Antes de sair, ela voltou e beijou Lia uma última vez rápido, desesperado como uma promessa. Eu volto, ela disse. E abriu a porta. Lia ficou sozinha, com o corpo inteiro em chamas e a boca ainda com gosto de Helena. Do lado de fora, a voz de Augusto soou desconfiada. Helena? Você estava onde? E Helena respondeu, doce como veneno. Onde eu sempre estou. Mantendo as coisas em ordem. Lia fechou os olhos, sentindo o coração bater no ouvido. Porque ela sabia. Ordem naquela casa significava guerra. E agora Helena tinha acabado de escolher um lado. A sala de restauro ficou pequena demais para o que Lia sentia. Ela ouviu o som distante da festa, as risadas amortecidas, o quarteto insistindo em tocar como se música pudesse domesticar uma tragédia. E ouviu a voz de Augusto no corredor, aquela confiança falsa, aquela alegria de quem acredita que tudo é propriedade. Lia não abriu a porta. Não por medo. Por respeito ao que Helena tinha pedido, e porque pela primeira vez ela entendeu que Helena não estava apenas com vontade. Helena estava decidida. Mesmo assim, cada segundo parecia uma faca serrando o peito. Lia caminhou até a mesa, apoiou as mãos, respirou tentando acalmar o corpo. Mas seu corpo não queria calma. Queria Helena. Queria certeza. Queria sair do papel de segredo e virar escolha. Os passos se aproximaram e se afastaram. Fragmentos de conversa atravessavam a madeira da porta. Não é hora, Augusto. Você está estranha hoje. Talvez você esteja acostumado comigo calada demais. Um silêncio perigoso. E então uma frase, dita com voz baixa demais para ser casual. Você acha que eu não sei o que acontece aqui depois do horário? Lia sentiu o estômago afundar. Isso não era só ameaça. Era armadilha montada com paciência. A maçaneta da porta mexeu e Lia congelou. Mas a porta não abriu. Era alguém testando. Confirmando. A voz de Helena veio firme, como uma lâmina fina.
Encoste nessa porta de novo e você vai se arrepender. Outro silêncio mais longo. O tipo de silêncio que antecede o golpe. Depois passos. Afastando. Lia ficou imóvel por mais um minuto, esperando o som de Helena voltar. Nada. O ar parecia preso. E então, o celular de Lia vibrou de novo. Número desconhecido. Ela te beijou na sala de restauro. Você achou que eu não tinha câmera? Você tem 2 minutos para sair pela porta de serviço. Ou eu conto tudo e conto do jeito que eu quiser. A mão de Lia fechou em torno do aparelho até doer. Câmera. O corredor tinha câmera. Helena tinha dito. Mas ele agora dizia câmera dentro da sala. Mentira? Blefe. Ou ele tinha colocado algo novo. Um dispositivo. Um olho escondido. Um homem assim não precisava provar que tinha poder. Ele precisava só que elas acreditassem que ele tinha. Lia respirou fundo. O mundo inteiro naquele instante parecia uma escolha com lâmina dos dois lados. Ela olhou para o retrato de Isadora. Para a mão de outra mulher segurando o pulso dela. Para o gesto que alguém tentou apagar. Lia sentiu a própria transformação começar ali, ela não ia ser apagada. A porta abriu de repente. Helena entrou. Mas não era a Helena que Lia tinha beijado minutos atrás. Ainda era ela. Só que com o rosto mais pálido, os olhos acesos de raiva, e a postura quebrada e ao mesmo tempo mais forte. Como se tivesse atravessado uma linha invisível. Ela fechou a porta atrás de si e trancou. Ele está blefando, Helena disse, e a voz dela tremeu só no final. Ou não. Mas eu não vou mais viver sob blefe. Lia deu um passo, instintiva, procurando o corpo de Helena como se o toque fosse remédio. O que ele fez? Helena riu curto, sem humor. Ele tentou me chantagear com você. Ela engoliu seco. E tentou me chantagear com o museu. Disse que corta doações, que expõe escândalo, que... Ela fechou os olhos, que me transforma em piada. Lia viu o tremor nos dedos de Helena. Viu o esforço para não desabar. E você? Helena abriu os olhos. O olhar dela era um incêndio contido. Eu disse que prefiro ser piada do que ser prisão. Lia sentiu uma onda quente subir pela garganta. Não era só desejo agora. Era orgulho. Era dor. Era medo de acreditar. Helena foi até a mesa, pegou o relógio, como se quisesse se lembrar de como era tirar correntes, e colocou no bolso. Ele vai fazer uma coisa agora, Helena disse. Vai tentar controlar a narrativa. Ele vai me puxar pro palco, dizer alguma frase bonita, me obrigar a sorrir. E se eu sorrir, acabou. Eu volto a ser o que ele quer. Lia se aproximou mais, muito devagar. Então não sorri. Helena olhou para Lia como se aquela frase fosse simples demais para o tamanho do mundo. Eu vou fazer melhor. A voz dela saiu baixa. Eu vou falar. O peito de Lia apertou. Helena. Helena tocou o rosto de Lia com a ponta dos dedos, um carinho curto, urgente. Como se estivesse guardando a sensação para quando a guerra viesse. Eu não vou te jogar no fogo. Helena disse. Eu vou entrar primeiro. E se o fogo pegar, a culpa é minha. Não sua. Lia segurou a mão dela. A culpa não é sua por existir. Helena respirou fundo. Os olhos dela brilharam. E por um segundo ela pareceu quase frágil demais para aquilo. Eu sei. Ela sussurrou. Eu só demorei para acreditar. Do lado de fora, vozes. O som da festa engrossando, como se alguém tivesse chamado a atenção. Um microfone chiando. A voz de Augusto amplificada. Helena. Amor. Vem aqui. Todos querem ouvir você. Helena fechou os olhos por um instante, como se vestisse coragem. Quando abriu, havia decisão. E uma fome estranha também, como se a verdade tivesse deixado seu corpo ainda mais vivo. Fica atrás de mim, ela disse para Lia. Não some. Só fica. Lia assentiu. Helena destrancou a porta e saiu. Lia foi atrás, mas a 2 passos de distância, como pedido. O salão estava cheio. Flashes, taças, sorrisos. Augusto estava no palco, microfone na mão, sorriso grande. Aqui está ela, a mulher mais importante dessa casa. Ele anunciou, puxando Helena pela mão para o centro. Helena deixou a mão ser puxada por um segundo, e então soltou, com um gesto suave demais para ser violento, mas firme demais para ser ignorado.
O sorriso de Augusto vacilou. Helena? Ele riu, tentando salvar a cena. Você está nervosa? É só falar do quadro. Do seu orgulho. Helena pegou o microfone com calma. O salão silenciou. Até a música do jardim pareceu distante. Helena olhou a plateia como quem olha uma jaula inteira e decide abrir a porta por dentro. Eu queria falar do quadro, sim. Ela disse, e a voz dela era clara, firme, cheia de um tipo de verdade que não combina com festa. Augusto sorriu, aliviado. Viu? Ele brincou para a plateia. Helena continuou. O retrato de Isadora Valença passou décadas sendo admirado pela técnica, pelas cores, pela tradição. Mas havia um detalhe, ela respirou, e Lia viu o peito dela subir como se carregasse pedra, um detalhe que alguém tentou apagar. Um murmúrio se espalhou. Augusto endureceu. Helena ergueu a mão apontando para a obra. A mão. Ela disse, e dessa vez a palavra caiu como uma verdade sem volta. Uma mão de outra mulher, segurando Isadora. Um gesto de intimidade que não cabia nos valores que a família quis vender. O salão ficou quieto demais. O tipo de quietude que antecipa escândalo e ao mesmo tempo revela vergonha coletiva. Augusto deu um passo à frente, o sorriso virando máscara de ameaça. Helena, isso não é apropriado. Helena o cortou sem levantar a voz. Apropriado é fingir por gerações? Ela olhou para a plateia. Apropriado é transformar amor em sujeira? Apropriado é eu estar aqui, noiva de um homem com quem eu não compartilho nem a verdade do meu corpo. O ar saiu de dentro da festa, como se alguém tivesse apagado o brilho. E aí Helena fez o movimento final. O movimento que não dava mais para recolher. Ela virou o rosto e procurou Lia no meio da multidão. Encontrou. E na frente de todo mundo disse o nome dela, sem suavidade, sem disfarce, como quem escolhe existir. Lia. Os olhos do salão correram. Alguns curiosos. Alguns chocados. Alguns famintos por fofoca. Lia sentiu o chão sumir por um segundo. Helena falou com a voz que tremia e ainda assim era forte. Eu estou encerrando meu noivado hoje. Augusto deu um passo brusco, a mão indo para o microfone como se pudesse arrancar o som da verdade. Você está destruindo tudo. Ele sibilou baixo, sem o público perceber o veneno na frase. Você vai se arrepender. Helena sorriu, mas não era sorriso de vitrine. Era um sorriso pequeno e perigoso. Eu já me arrependi por anos. Ela respondeu, alta o suficiente para o microfone capturar. Agora é a sua vez. Augusto tentou rir, tentou transformar em piada. Meus amigos, ela está emocionada. Vamos dar um tempo. Helena afastou o microfone dele com um gesto simples. Não. Ela disse. Eu estou lúcida. Um flash. 2. 20. Os jornalistas se mexeram como predadores. Augusto ficou vermelho. A máscara dele rachou. Você tem ideia do que vai acontecer com o museu? Ele perguntou, agora sem conseguir fingir. Helena respondeu olhando para a obra, como se pedisse perdão a Isadora e a mulher apagada do quadro. Se o museu cair por causa da verdade, então nunca foi cultura. Foi prisão. Um silêncio brutal. E então, como se o mundo precisasse de uma última faísca, alguém aplaudiu. Uma mulher mais jovem perto do fundo bateu palmas devagar. Outra pessoa acompanhou. Depois mais. Aplausos irregulares, nervosos, reais. Augusto desceu do palco, o rosto duro, e saiu empurrando gente, sem a elegância que usava como fantasia. A festa estava oficialmente morta. O que restava era consequência. Helena desceu do palco com as pernas firmes por pura vontade. Lia a encontrou antes que alguém cercasse. Segurou o braço dela. Helena tremia. Você está bem? Lia perguntou baixo. Helena olhou para ela, olhos molhados e brilhando. Não. Ela respondeu com uma honestidade crua. Mas eu estou livre. Lia sentiu algo estalar dentro de si. Uma decisão que ela não sabia que precisava tomar até aquele momento. Então vem comigo. Lia disse. Helena piscou. Para onde? Lia respirou, sentindo o peso do próprio passado tentando puxá-la de volta para o medo. E pela primeira vez ela escolheu a si mesma sem negociar. Para qualquer lugar onde eu não precise ser escondida. Helena soltou um riso curto que virou choro.
Não um choro bonito, mas um choro verdadeiro, silencioso, que escorria sem permissão. Eu não quero te perder, Helena sussurrou. Lia encostou a testa na dela, bem ali, no corredor que antes era vigilância. Então não me perca. Lia respondeu. Mas não me peça para voltar pro escuro. Helena fechou os olhos e quando abriu de novo, parecia uma mulher diferente. Ainda ferida. Ainda com medo. Mas sem coleira. Eu não vou, ela disse. Eu te escolho. E foi assim que Lia beijou Helena ali, sem sala trancada, sem ângulo cego, sem pedir desculpa ao mundo. Algumas pessoas olharam. Algumas desviaram. Algumas sorriram. A casa-museu respirou de outro jeito. Como se um segredo antigo finalmente tivesse sido solto. Meses depois, o Museu Valença reabriu com uma nova diretoria. Helena havia perdido doadores, enfrentado conselho, suportado manchetes, atravessado noites de ansiedade. Pagou o preço, mas nada apagou a mão no quadro. Ao contrário. A obra virou símbolo, não de tradição, de coragem. Lia continuou restaurando, agora com o nome reconhecido não só pela técnica, mas pela história que ela ajudou a revelar. E Helena, pela primeira vez, entrou no museu sem sentir que estava vestindo uma máscara. Numa manhã de luz fria, antes da abertura, as duas ficaram diante do retrato de Isadora. Helena tocou o vidro de proteção com a ponta dos dedos, bem onde a mão escondida aparecia. Ela teve que ser apagada, Helena sussurrou. Pra gente existir. Lia segurou a mão de Helena, o mesmo gesto, o mesmo pulso como um círculo fechado. A gente não vai apagar mais ninguém, Lia disse. Helena olhou para Lia com aquele olhar que não pedia permissão, nem a nós mesmas. E ali, diante de uma verdade preservada, as duas se beijaram de novo, não com urgência desta vez, mas com a calma de quem aprendeu. Amor não é segredo. Amor é escolha.